Oh
alegria, né, estarmos juntos nessa noite na casa do Senhor. Irmãos, você que está aí acompanhando este grupo de oração, vai mesmo abrindo o seu coração nessa noite, né? Vai deixando o seu coração aberto para que o Senhor possa fazer a vontade dEle, né? Para que o Senhor possa mesmo tocar nas profundezas do seu coração, né? Vai dando abrindo o seu coração para essa graça de Deus. O Senhor nessa noite, Ele tem uma promessa para nós, né? O Senhor, Ele tem uma promessa para mim, para você. Estamos juntos na comunidade, né? Você também faz parte da nossa comunidade, né? Você que está aí assistindo, vai compartilhando, né? Com toda a alegria do nosso coração, né? De estar na presença de Deus, né? E vai mesmo deixando o Espírito Santo brotar no seu coração o louvor, né? Brotar no seu coração a alegria de estar na presença do Senhor. O Senhor, Ele tem muitas bênçãos para nós esta noite, para mim, para você, para a sua família, né? Para aqueles que estão aí junto com você na sua casa, aonde você está agora, né? Vai abrindo o seu coração, vai deixando brotar através da música, através aí da sua oração, um grande louvor ao Senhor, né? Vai agradecendo, vai bendizendo, né? Vamos cantar louvando, bendizendo o Senhor. Vamos cantar o meu Senhor Jesus, deixando o amor que Deus se torna em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz assim, exaltar o Deus amor. Vamos louvar, louvando a paz do meu Senhor Jesus. Deixar o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos amar, amar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar o amor de Deus se torne em nossa vida luz. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus amor. Vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Como é bom, né, estarmos aqui, como é bom estar reunidos, né? Você pode ir aí na sua casa, onde você está neste momento, né, deixando brotar esse louvor, né, esse louvor no seu coração. Não sei como que está seu coração nessa noite, mas vai agradecendo ao Senhor, vai louvando, vai bendizendo, agradecendo por esse mais um
dia, vai achando motivo aí no seu coração, vai deixando o Espírito Santo agir no seu coração, para que esse louvor chegue ao Senhor, para que esse louvor chegue aos céus. Vai agradecendo, irmãos, vai bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio, irmãos. O Senhor tem uma promessa para mim e para você. Vai mesmo agradecendo pela sua família, pela sua casa, vai agradecendo pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, vai louvando ao Senhor pelo seu trabalho. Você que é jovem, agradeça ao Senhor pelos seus estudos, pelo seu trabalho, vai agradecendo pelos seus pais, vai achando motivo aí no seu coração, mas não deixe de louvar o Senhor. Se você está passando algum tipo de problema, se você está angustiado, vai louvando, vai agradecendo o Senhor, porque no louvor também o Senhor, Ele liberta, no louvor o Senhor, Ele cura. Por isso vai louvando, vai agradecendo a Deus, vai agradecendo o Senhor nesta noite, irmãos. Não deixe este louvor passar. O Senhor, Ele é digno de todo louvor, porque Ele cuida de nós. O Senhor cuida de mim, Ele cuida de você. Às vezes não enxergamos por causa da correria, por causa do dia a dia, mas o Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida da sua família, né? Tantas graças que temos que louvar o Senhor, né? Vai agradecendo, vai bendizendo, vai abrir o seu coração. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado por estarmos reunidos em comunidade, Jesus. Obrigado por estarmos juntos, mas nesta noite, Senhor, mas neste grupo de oração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem muitas bênçãos para nós. O Senhor tem uma promessa. Irmãos, o Senhor tem uma promessa para mim e para você nesta noite. Vai abrir o seu coração, vai desejando essa promessa, vai entregando para o Senhor, vai entregando o seu coração, vai entregando a sua vida ao Senhor, vai entregando tudo aquilo que você quer entregar, né? Tudo aquilo que está no seu coração, vai falando para o Senhor, vai entregando a sua família. Se você está com algum pedido ao Senhor nesta noite, vai entregando para Ele, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Ele tem uma promessa para nós, e essa promessa o Senhor, Ele vai cumprir. O Senhor quer nos tocar nesta noite, Ele quer nos levantar, Ele quer realizar os milagres na nossa vida, Ele quer restaurar os matrimônios, Ele quer curar os doentes, Ele quer curar o seu coração, meu irmão. Ele quer tocar no seu coração. Vai abrindo o seu coração para o Senhor, vai agradecendo, vai pedindo, do jeito que você sabe. Não deixe a bênção do céu, não deixe o sobrenatural passar na sua vida, porque hoje é dia, meu Deus. Por isso, nos toca nesta noite, Senhor. Nos toca, Jesus, toca em nosso coração. Que o Senhor possa já ir libertando todo o nosso coração, Senhor. O Senhor possa tirar todos os obstáculos, tudo aquilo, Senhor, que está dentro do nosso coração. Vai libertando desde já, Senhor. Vai libertando, vai tirando todas as barreiras, Senhor. Vai tirando, Senhor, todas as angústias, todo o cansaço, todo o combate, Senhor, que vivemos no dia de hoje. Vai libertando, Jesus. Vai tocando na casa do nosso coração, vai tocando na terra do nosso coração, Jesus. Vai nos libertando, vai tocando, Senhor. Nós clamamos, nós pedimos a Tua presença, pedimos o Teu amor, Senhor, pedimos o Teu toque, Jesus. Nós clamamos esta noite. O Senhor vai nos conduzindo nessa noite para o louvor. Eu queria colocar exatamente no meu coração, à medida que o Alexandre ia nos ajudando a rezar, é que é no louvor que Ele age. Que possamos ainda mais louvar Ele pelo Seu nome, louvar pelo dia de hoje, porque é no louvor que Ele vai agir. O Senhor colocar no meu coração que mesmo em meio às adversidades que estamos vivendo hoje,
mesmo em meio às dificuldades que estamos vivendo hoje. É preciso louvor, é preciso agradecer, é preciso que a gente tenha um coração grato, porque o Senhor nos dá um ar puro para respirar, o Senhor nos dá uma oportunidade nova de viver. Por isso, continue nesse ato de agradecimento. Nós estamos começando este grupo de hoje de uma forma diferente, porque o Senhor nos conduzia exatamente dessa forma, porque é no louvor que Ele age, mesmo na tempestade, mesmo naquilo que você está vivendo hoje. Eu te convido, eu te desafio, irmão, a louvar o Senhor. Eu não sei o que você está passando nessa noite de hoje. Pode ser que você esteja passando um problema muito sério, problema de saúde, problema financeiro, desemprego, mas nessa hora eu te convido, eu te desafio a louvar o Senhor, porque é nessa hora que o Senhor vai agir. O Senhor vai agir no louvor, o Senhor vai ver o teu louvor sincero e vai agir, mesmo que te falte as palavras, mesmo que você ainda não saiba, não consiga rezar, mas agradeça da sua forma, do seu jeito simples, mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor pelo teu dia de hoje. Louve ao Senhor pela sua família, por tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje, porque o Senhor vai agir. O Senhor vai agir. Nós te louvamos, Senhor, por mais um dia. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, mesmo ter essa ação, ter esse ato de louvor, Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo louvor. Como é difícil louvar na adversidade, Senhor. Como é difícil louvar nas dificuldades, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós dispomos o nosso coração para fazer esse gesto de louvor, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, com louvor sincero, Senhor. Que este louvor possa nos conduzir à experiência do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu proclamo agora na sua vida, se você fizer esse louvor sincero, você será curado. Você sendo curado, você vai ter uma experiência do Espírito Santo. Porque hoje o Senhor prepara para nós uma experiência com o Espírito Santo. O Senhor prepara para nós nessa noite uma experiência verdadeira. A promessa que Alexandre dizia desde o início é o batismo do Espírito Santo. É o derramamento do Espírito Santo que vai se dar pelo louvor sincero. Nós te louvamos, Senhor, e desejamos esse Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, pela sua presença na nossa vida. O Senhor diz: onde dois ou mais estão reunidos, eu estou no nosso meio. Então nós cremos nessa verdade. Nós te louvamos, Senhor, ainda que não consigamos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, ou na solidão, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Somente eu a ti, Senhor, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. Te louvo,
pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, Senhor, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. O Senhor colocava no meu coração que Ele já visitava uma casa, Ele visitava uma família, Ele fazia desta casa um santuário. Ele libertava esta casa, Ele libertava essa família. É você que está rezando pela sua família, pela sua casa, pelas suas coisas. O Senhor vai libertando situações que às vezes não dava certo no seu trabalho. Tudo que às vezes você estava fazendo ou você fez nessa semana não estava dando certo. O Senhor vai tocando, Ele vai libertando, e você vai ver as bênçãos de Deus, porque estamos reunidos, irmãos, estamos reunidos no nome do Senhor, e o Senhor faz presença no nosso meio. O Senhor vai me levando na palavra que estavam todos reunidos em Pentecoste, e é lá que começou toda a comunidade, é lá que começou a primeira comunidade, é lá que começou a igreja. E através dessa promessa de estar em Pentecoste, porque reunidos aqui estamos em Pentecoste, você que está reunido conosco aqui nesta noite, estamos juntos em Pentecoste, e o Senhor, Ele é fiel, Ele cumpre a promessa dEle. Por isso confie no Senhor, porque Ele vai realizar os milagres, Ele vai derramar a promessa do Espírito Santo. Irmãos, para que você deixe os milagres na sua vida, precisamos pedir essa promessa do Espírito Santo, e vai ficar desejando, vai pedir no Espírito Santo, porque daqui a pouco vamos já ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor, através da palavra dEle, através da palavra que nos conduz, o Senhor vai cumprir, Ele vai cumprir o derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre tudo que é meu, e sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso, não deixe a promessa do Espírito Santo passar aí na sua vida, no seu coração. Vai mesmo querendo o Espírito Santo, vai desejar. Todos reunidos no mesmo lugar, e a mãe de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e a mãe de Jesus também estava lá. De repente surgiram do céu línguas de fogo. O Espírito foi derramado no meio do povo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, celebrando Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Pai.
do corpo de Cristo, vamos celebrar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, celebrando Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Pai, na unidade do corpo de Cristo vamos celebrar. Essa oração, irmãos, e abrindo o seu coração para o Senhor. Você que ora em línguas, você que está aí na sua casa, aonde você está, vai mesmo deixando o Espírito Santo orar em você, vai deixando o Espírito Santo já ir te libertando, para que a palavra dê frutos no seu coração. Com o seu coração aberto ao Senhor, vai deixando a palavra do Senhor entrar na sua vida, vai deixando essa palavra do Senhor que vai ser partilhada, tocar no seu coração, essa palavra possa dar muitos frutos aí no seu coração, essa palavra possa dar muitos frutos nos seus pedidos que você está entregando para o Senhor essa noite. Vai deixando essa palavra do Senhor. Louvado seja Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa noite a todos. Amigos dos irmãos, que estão conosco. Um abraço da Santa Família. Hoje eu queria compartilhar com vocês João, capítulo 16, versículo 8. Quando se fala da promessa do Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus deve nos falar do Espírito, do amor do Pai. Ele vai dizer que ele precisa ir para nos enviar o Espírito, o Pai.
o Consolador. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, Jesus, a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, vou parar, não virá a vós. Mas, se eu for, vou enviarei, e quando ele vier, será como a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá como a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em não crer em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não as podeis suportar agora. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não as pode suportar agora. Quando vier o Pai, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. E vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e vou anunciar. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber o que é meu, e vou anunciar a palavra da salvação. Meus queridos irmãos, Jesus vai nos falar do Espírito da verdade, o Espírito que vai convencer o mundo a respeito do pecado. O Espírito Santo vai convencer você que você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é do alto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Somos cidadãos do céu. É para lá que precisamos voltar. Somos do alto, viemos de lá. É para lá que nós temos que voltar. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso advogado, ele vem nos encher com esse amor. Ele vem nos fazer uma nova criatura. Assim como todos aqueles que abrem o coração, que abrem para o amor, ficam cheios do Espírito Santo. Então Jesus vem nos falar para nós que é para que nós possamos abrir não só o coração, como a nossa mente para o amor. O amor que vai nos convencer a respeito desse pecado. Quem foi que tomou posse dessa graça do Espírito Santo? Vamos citar, por exemplo, o diácono Estevão. O diácono Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele começou a falar do amor do Pai. Começou a falar do Nazareno, Jesus Nazareno. O porquê que precisamos estar com o coração aberto. Estevão era um rapaz jovem, rapaz rico, seu pai chamava Tobias. E ele, quando ele se entregou ao Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o profeta, o diácono Estevão, fez muitos milagres, porque estava cheio do Espírito Santo. O diácono Estevão, quando ele começa a citar, ele vai lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, começando do Pai Abraão, e vem devagarinho, falando
dos nossos antepassados, o pai Abraão, conforme ele vai falando, aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, estavam prestando atenção no que ele falava. Ele começou a falar do Espírito Santo, aberto ao Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O diabo Estevão faz uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim: por que endureceis o coração para o Espírito Santo, homem de duro serviço, de coração duro? Sempre foi dado de graça para nós. E aqueles homens fecharam o coração, como muitos de nós ainda estão com o coração fechado, não aceitando a palavra de Deus. E o diabo Estevão, ele faz uma coisa linda, porque a palavra de Deus diz assim que ele pintou os olhos ao céu. O diabo Estevão viu o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, o Leão de Judá, sentado à direita do Pai, ao trono junto com o Pai. Hoje costumamos dizer assim que vou assistir um filme 3D, ou vou colocar uma peça em 3D. Eu posso falar para vocês uma coisa linda. O diabo Estevão, ele contemplou a graça de Deus em 3D. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se abriu a porta do céu, Estevão olhou para Deus, olhou para o Filho, e junto do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, o mundo não reconhece, o mundo não aceita, porque aquele que é cheio do Espírito Santo fala do Pai, fala do amor, fala daquele que vem do alto. Estevão fala tudo isso. E quem estava lá ao lado de Estevão? Paulo. Paulo estava ao lado de Deus. E o que aconteceu com Estevão? O diabo Estevão foi apedrejado, porque falava do amor. Ele causou ciúmes, porque estava cheio da graça de Deus. E Paulo ali foi testemunho da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão. Estevão foi apedrejado, e cheio do Espírito Santo, Estevão disse: Pai, não leve em conta esse pecado. Senhor, não leve em conta esse pecado, porque só o Espírito Santo pode nos fazer perdoar nosso irmão. Por nós mesmos não temos condições. Mas o céu abriu para Estevão, não só para Estevão, como para os apóstolos também, que abraçaram a fé. São Paulo vai dizer lá em Éfeso, aos discípulos de João, abraçaste o Espírito Santo quando recebeste a fé. Eles disseram: nós nem conhecemos o Espírito Santo e sabemos quem é o Espírito Santo. Então Paulo, cheio do amor, cheio do Espírito Santo, já convertido, Saulo, era Saulo, agora é Paulo, ele vai falar do Espírito Santo. E quando ele põe as mãos, o Espírito Santo desce. E todos aqueles que receberam o Espírito Santo ficaram cheios da graça de Deus. E aquele lugar tremeu, porque o Espírito Santo vai tremer na terra. Quando o Monte Sinai tremeu, lá está com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo fez o Monte Sinai tremer da presença de Moisés, quando ele subia. É como essa casa da terceira família, ela sempre está tremendo, porque aqui é cheio do Espírito Santo. Essa casa é a casa do Espírito Santo, é a casa de Deus. E eu convido você a vir aqui um dia conosco, fazer parte conosco desse momento de graça, de bênção. Aqui você vai encontrar tua cura, tua libertação. Assim diz o Senhor para você. E Pedro, Atos dos Apóstolos 3, Pedro chega, cheio do Espírito Santo, na porta formosa. Ali estava o desejo de Pedro entrar e falar de Deus, falar do amor, falar do Nazaré de Jesus, e falar também do Espírito Santo. E quando ele chega na porta, é colocado, dois homens que colocam ali o coxo, o homem com os tornozelos, os pés, todo fendado, todo machucado, todo torto. E Pedro olha para ele, fita os olhos dele. Pedro e João, Pedro é a justiça e João é o amor. Não pode andar o amor sozinho, sem a justiça e justiça sem o amor, mas estão juntos. E Pedro fitou os olhos, João também fitou os olhos dele. E ele disse para Pedro: me dá uma esmola. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para ele: não tem ouro nem prata, porque o Espírito Santo não se compra com ouro nem prata. O Espírito Santo não se compra, mas o que eu tenho eu te dou.
levanta-te e anda. Pedro pegou aquele homem pelas mãos. Aí general e Pedro, era o Espírito Santo pegando aquele homem, aquele inútil que estava jogado ali. O Espírito Santo levanta ele, sacode aquele homem, e aquele homem é curado. Seus pés, naquele momento, os tornozelos se voltam ao normal. Aquele homem se levanta porque o Espírito Santo fez com que ele fosse curado. E Pedro diz: é Jesus de Nazaré, em nome dele, em nome de Nazaré que você é curado, porque ele nos deu a promessa do Pai, foi ele que nos deu o Espírito Santo. E aquele homem se levantou, ele tomou posse da graça, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Foi preciso que Pedro se levantar ele. O Espírito Santo agora tem um momento que levanta, porque o Pedro foi apenas uma da graça. E o Espírito Santo, ele precisa de você, para que você também seja uma da graça. Você que está olhando para mim sorrindo, é para você que eu estou falando, é com você. Ele te chama você para o amor, para uma mudança completa de vida. É isso que ele quer. Então, olha, gente, Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo ele a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem instrução e sem estudo, não tinha teologia nem filosofia, não era mestrado, não era nada, mas era cheio do Espírito Santo, homens que abriam o coração para o amor, para a graça. Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: o Espírito Santo te ama até os ciúmes, és amado até os ciúmes pelo Espírito Santo. Por quê? Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, somos para Deus o perfume de Jesus Cristo. Somos para Deus o perfume de Jesus Cristo, o cheiro do amor, o cheiro da graça, da cura e da libertação, o cheiro do perdão. Esse é o cheiro do amor. É isso que eu falo para você. Você é o perfume de Jesus Cristo, mesmo que salvo e aqueles que morrem. É o perfume do amor. É o perfume do amor. Felipe, numa carruagem, um eunuco pega e começa a ler. Felipe, curioso, olha. E o Espírito Santo fala com Felipe, assim como fala com cada um de nós, assim como fala com você também, está falando com você agora. Felipe, passa a falar. E Felipe pergunta: o que está lendo? Essa passagem de Isaías, coisa mais linda. E o Espírito Santo fala: ensina ele, porque ele não sabe. E aquele eunuco, assim que chega lá, pede: eu quero ser batizado, eu quero receber o Espírito Santo, assim como Paulo fez com aqueles discípulos de João. Após ser batizado, receberam o batismo, receberam o Espírito Santo, receberam a graça, foram curados, libertados. E muitas vezes somos curados da ignorância, da libertinagem, das pornografias, porque o Espírito Santo, ele quer nos amar. E com a maneira que Jesus disse: não podeis suportar agora, então não tem que enviar o Espírito Santo para que ele possa falar para você. Por quê? Pedro foi colocado por outra cabeça, morto por outra cabeça. O profeta Isaías, cerrado ao meio, com serrote. Diácono, Estevão, apedrejado. João colocado no caldeirão, azeite fervendo. E Deus só pede para você, não precisa entrar nem nesse lugar. Apenas abra seu coração para ser batizado no Espírito Santo. De onde você estiver, que está vivendo, eu falo com você agora. Assim como o Espírito Santo está te chamando para abrir o coração para o amor. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que Pedro, por onde ele passava, a sua sombra curava. Por onde ele passava, o povo colocava os enfermos nos postos aleijados para que fossem curados. Por quê? A sombra de Pedro também era a sombra do Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo estava sobre Pedro. A manifestação do Espírito Santo estava sobre Pedro. Paulo, o lenço de Paulo também, onde se tocava, eles eram curados. Onde se tocava
eram curados. É por isso que os apóstolos pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E o que Jesus fala para ele? Entra no seu quarto e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que Jesus ensinou. Essa é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, os seus apóstolos. É a oração que Jesus ensinou de cura, libertação. Essa é a verdadeira oração do exorcismo. Estou falando para você mesmo, falando para mim. Você que pegou uma chave, colocou lá para abrir a porta e fez várias orações. Está sorrindo agora. E você percebeu, passando alguns minutos, a porta abriu. Aí teu esposo do lado, você vê o que eu estou falando. Porque na primeira oração ela é eu tenho que acreditar que o Espírito Santo é Ele quem vai fazer a obra, não sou eu. É Ele quem faz a obra. Olha, meus queridos irmãos, nessa caminhada, nós podemos perceber uma coisa: tudo passa, tudo passa, tudo fica. O Espírito Santo continua. O Espírito Santo, ele inala a ressurreição. Ele dá para nós o olho do amor. O Espírito Santo, ele vem nos batizar, nos fazer uma nova criatura, para que possamos entrar no reino do Pai. Mas não chega o Espírito Santo. Eu entreguei a esse Jesus. E aqueles que entregaram, foi apedrejado, quando foi cortado ao meio. E o que será de mim? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Depois de passar pela grande tribulação, receberá a coroa da justiça que Deus prometeu aos que amam. Então não é fácil caminhar com a graça de Deus. É por isso que você pega lá os livros, sabedoria, e você vai perceber, conforme você vai entregando o seu coração para Deus, a coisa vai ficando mais difícil. Eclesiastes 2, se entrar no serviço de Deus, prepara o teu coração, porque você vai passar pelo cadinho do amor, o cadinho da purificação. É por isso que é difícil, a dificuldade vem. Mas a grandeza do reino é essa: Jesus te deu para você, de graça, o Espírito da verdade, e Ele te deu para você também o alvará, para você levar a palavra dele até os confins do mundo. Aquele que acreditou fez os prodígios, como Pedro fez, Paulo fez, Felipe fez, João fez no Apocalipse. Tomé vai às ilhas pregar o Evangelho, e Maria estava doente, mas ele disse: é preciso que eu leve o Evangelho. Depois da volta, eu volto para ver Maria. Maria estava morta. Mas os anjos guardaram Maria para a ressurreição até que Tomé voltasse. Enquanto Tomé voltou, ela não foi assunto ao céu, porque o filho veio buscar. E ele viu com os olhos do mundo. Aquele Tomé que foi para a chaga, aquele todo de Jesus, aquele Tomé, incrédulo. Mas ele levou a palavra primeiro, porque ali estava o amor. A palavra de Deus está o amor. Olha, gente, quantas vezes eu cheguei na igreja, entrando, e com certeza o Espírito Santo estava na porta da igreja, sentado, esperando alguém chamar ele para entrar. Entrou eu, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, meia dúzia, uma dúzia, e ele ali, esperando, como fez aquele coxo agora formosa. Quanto tempo aquele homem estava ali esperando alguém? Cheio do Espírito Santo para vir se curar. Há quanto tempo? Há quanto tempo o Espírito Santo estava ali esperando o desejo de curar aquele homem? E há quanto tempo esse Espírito Santo está esperando você? Esperando você para te libertar desse acomodismo, dessa depressão, dessa tristeza que está no teu coração há dias.
passar com aquela perda, aquela tristeza, aquela mágoa. Eu falo para você agora que tem peso sobre o ombro, aquele cansaço. O Senhor disse: pedi e cedereis. Pedi e cedereis. Até agora eu não pedi nada. E eu convido você a pedir. Então, eu convido você a fechar seus olhos. Você que está do outro lado, que está me vendo. Estou falando para você que você fica arrepio e falar comigo, é com você mesmo. Você que está ali com seus filhos, devagarinho, se perdendo. Fala com o Senhor, paz, maravilhas nesse coração dele. Estou pedindo para você que ao lado do seu marido e está percebendo que seu marido está indo devagarinho embora. Ele está lá na cozinha, chama ele. Fala o Espírito Santo agora com você agora, junto comigo. Ele quer nos unir novamente. Ele quer nos dar novamente nosso puro amor dentro daqueles dias. Ele quer refazer o seu matrimônio. Ele quer curar o seu matrimônio. Ele quer curar o seu leito, que muitas vezes foi um leito de choro, de tristeza. Esse é o Espírito Santo que o leão de Judá nos deu para nos recordar, para nos curar. É por isso que Jesus disse: eu preciso ir para aquele velho, e quando ele vier, conhecerá o mundo a respeito do pecado. Eu quero falar para você. Você está olhando bem nos meus olhos assim. Você deve um dinheiro para o seu irmão. Está com dificuldade para pagar. Vai no meu coração, vou ver o meu coração. Sério no meu coração. Fala para ele: eu preciso, Senhor, para o meu irmão. Eu preciso pagar isso para o meu irmão, Senhor. Ele vai agora fazer você um nome para tudo. Ele vai dar você essa condição, porque Ele é o Senhor do exército. Ele é o Senhor, é o leão de Judá. É a luz do sol nascente. É o filho de Maria. E com certeza Maria está agora com você e falando para ele: filho, ele precisa agora, como na boda de Canaã. Aconteceu um milagre. Faça esse milagre na vida do seu irmão agora. A você, meu irmão. A Sagrada Família, um abraço para você. E você fique com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar juntos, continuando a nossa oração. Amém? Não existirão a poder de meu Deus.
muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão, meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu convidar você que está aí na sua casa, e com essa convicção, com essa fé, a clamar esse Espírito Santo. Convido você a erguer seus braços aí onde você está, porque o Senhor, Ele quer cumprir a sua promessa. Ele quer mesmo derrubar todas as muralhas. O Senhor, Ele quer mesmo tocar no mais profundo do seu coração, do seu íntimo, porque a promessa é para nós. Irmãos, temos um paráclito que é o Espírito Santo. Ele que já habita no meu coração, no seu coração. Mas precisamos clamar, precisamos pedir o Espírito Santo, que Ele venha sobre nós nesta noite, que Ele venha sobre o seu coração, que Ele venha sobre a sua casa, que Ele venha sobre todos os seus pedidos. Clame, Espírito Santo, clame essa promessa sobre você, clame essa promessa, porque o Senhor, Ele nos dá essa promessa do Espírito Santo. O Senhor, Ele cumpre essa promessa, e Ele quer mesmo derramar, Ele quer fazer o avivamento do Espírito Santo, Ele quer mesmo derrubar todas as muralhas. Vai pedindo ao Senhor que derrube as muralhas do seu coração, que Ele derrube as muralhas da sua casa, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que possa ser um obstáculo, para que você não veja a presença do Senhor, para que você não veja os milagres do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vai clamando, irmãos. Vai clamando o Espírito Santo. Nós desejamos, Senhor, nós queremos, nós pedimos, Senhor Jesus, o Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, esta promessa de Pentecostes, essa promessa que é para nós, Senhor. O Senhor que venceu, o Senhor que passou nesta terra, o Senhor que realizou os milagres, o Senhor Jesus que está à direita do Pai, o Senhor que batiza no Espírito Santo. Nós desejamos, nós queremos, Senhor, nós clamamos o Espírito Santo, que Ele venha sobre nós, que Ele venha sobre nossas casas, Senhor. Batiza-nos no Teu Espírito Santo, batiza-nos, Senhor. Vai tirando as durezas do nosso coração, vai tirando, Senhor, todos os traumas, todas as mágoas, Senhor, que possa estar no meu coração, no nosso coração, Senhor, para que possamos ver as Tuas mãos, para que possamos ver os milagres, Senhor, na nossa casa, na nossa vida. Vem, Espírito Santo, vai clamando, meu irmão, minha irmã, vai pedindo esse Espírito Santo, vai pedindo que as muralhas sejam derrubadas, que os obstáculos sejam derrubados, tudo aquilo que possa ser espiritual na sua vida, vai pedindo tudo aquilo que é negatividade, tudo aquilo que é negativo que o mundo oferece, que o inimigo oferece. Vai pedir ao Espírito Santo, vai pedir ao Espírito Santo que Ele liberte as correntes, tudo aquilo que é prisão, meu irmão, tudo aquilo que é prisão, como o Jesus mesmo falou, prisão da sexualidade, prisão das coisas do mundo, prisão que nos prende, irmãos, prisão das tristezas, das coisas do passado. Vai pedir ao Senhor que derrube essas muralhas, que o Senhor faça os milagres acontecer na sua vida, que essa promessa, que a promessa do Espírito Santo, porque o Senhor deu uma promessa, irmãos, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Nossa Senhora, que o Espírito Santo venha. Nós desejamos, Senhor, nós queremos, Senhor, ser batizados, queremos experimentar, Senhor. Toca nas profundezas do meu coração, toca nas profundezas do meu íntimo, Senhor, que eu possa nascer de novo, Senhor, como Nicodemos nasceu.
Senhor. Precisamos, Jesus, ser homens e mulheres novos, mais santos, Senhor. Precisamos amar mais. O Jesus mesmo disse, Senhor, que o Senhor é o Deus de amor. O Senhor nos ama, Jesus. Por isso toca em nós, Senhor. Toca, Jesus, nas nossas dificuldades. Toca, Senhor. Toca nos nossos matrimônios, nas nossas enfermidades, Senhor. Vai libertando, Senhor. Liberta nessa noite. Eu quero ser batizado. Vai falando isso para o Senhor, meu irmão. Vai falando isso para o Senhor. E você quer ser batizado? Você quer ser cheio? Como Pedro foi cheio? Como os apóstolos foram cheios do Espírito Santo? Nós precisamos ser cheios. Precisamos ser criaturas novas. Porque assim, irmão, assim vamos vencer o mundo aí fora. Assim vamos vencer os obstáculos. Assim vamos vencer tudo aquilo que possa ser combate na nossa vida, combate no nosso interior. Vem, Espírito Santo. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na tua promessa. Vem, Espírito Santo. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, aonde você está, em seus braços, clame o Espírito Santo, clame. Se você está perto do seu esposo, dos seus filhos, você que está aí, você que está com toda a precaução, com todo o cuidado, reza pelas pessoas que estão do seu lado, reza pelo seu irmão, peça o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Nós queremos ser batizados, Senhor. Queremos, Senhor, porque a promessa é para nós, Senhor. Cura o nosso coração, cura os pensamentos, Senhor. Cura os físicos, cura as doenças físicas, Senhor. Vai libertando, vai derramando o Espírito Santo, Senhor. Vai curando, vai libertando, Senhor. Nós clamamos, nós pedimos, Senhor. Visita os nossos irmãos, visita os pedidos de oração, Senhor. Aqueles que estão pedindo oração neste momento, aqueles que vão assistir, Senhor, essa live, Senhor. Vai tocando, vai transformando as famílias, Senhor. Vai nascendo os matrimônios, Senhor. Os filhos, aqueles que estão nos vícios, Senhor, da droga, Senhor, do vício da bebida, Senhor, do vício da sexualidade desordenada. Vai libertando, Senhor, liberta as famílias, Senhor, liberta os jovens, vai libertando, meu Senhor, vai curando. Não existirão a poder de meu Deus. Seu braço as muralhas, não existirão a poder de meu Deus. Seu braço Clame, meu irmão, minha irmã. Ore para a sua família, ore para a sua casa, ore para os seus filhos. Clame ao Senhor. não existirão a poder.
E a promessa que o Senhor falava desde o início no nosso coração é exatamente isso: o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Por isso, se você deseja nessa hora, vai pedir ao Senhor que me batize com o teu Espírito Santo. Vai falando com suas palavras: Senhor, eu desejo ser batizado com o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero beber dessa promessa. Senhor, eu quero usufruir dessa promessa. Eu quero, Senhor, receber essa promessa. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito Santo, Jesus. Nós pedimos, Senhor, em uma só voz. Nós queremos que essa promessa seja cumprida nessa hora. O Senhor que prometeu, cumpra, Senhor, nessa hora o derramamento do Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o céu se abra nessa hora. Que sejamos, Senhor, batizados com o teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todos nós. Nós pedimos, Senhor, que o céu nessa hora se abra e possamos sentir o vento impetuoso do Espírito Santo, Senhor. Nós desejamos, Senhor, esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todos nós. Nós estamos, Senhor, de coração aberto. Nós estamos com o coração desejoso desse Espírito, Senhor. Nós estamos com o coração esperançoso dessa promessa, Senhor. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra, Senhor, sobre todos nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, que nós possamos nesse embalo dessa canção fazer mesmo dessa canção a nossa oração, experimentar o novo Espírito nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, esse impetuoso, vem, Espírito. Vai soprando, Senhor. Sopra, Espírito Santo de Deus, vai enchendo as nossas casas. sobre o nosso coração. Invada cada lar, invada cada coração que está nos assistindo nessa live, e tantos outros que não assistiram ainda. Vem, Espírito Santo, vem, invada, Senhor, invada, sabe, esses corações carentes. Vem, Espírito Santo, nós clamamos, nós pedimos, Senhor. Para você com a tua mãe na cama, inverno. Você diz que o Espírito Santo entra na minha casa, não cura minha mãe. Hoje está tocando agora na sua mãe, cura na verdade sua mãe. Ele está curando sua mãe, porque você acreditou e você pediu que ele entre na minha casa. Você abriu as portas do coração, abriu a porta do seu quarto, da sua mãe e disse: mãe, o Espírito Santo está aqui curando a senhora. Pois ele está fazendo na sua casa, e você, da sua mãe, uma nova criatura. Essa casa será uma nova casa do outro lado. Também está visitando você, uma jovem, com maxilar, muita dor no maxilar. E ela pediu ao Senhor que visitasse agora também. O Espírito Santo abandona você, ele levanta você, ele toca você, ele faz você uma nova criatura. Ele te cura, meu filho. Ele te cura, meu amigo. Ele te dá a você agora o que você pediu. A graça da cura, a graça da libertação. Tu estás curado. Amém? Obrigado. Bendito seja o santo nome, sua glória. Bendito seja o fogo do Espírito, o fogo do amor. Aquele Espírito que quer, que nos faz ser batizados, que nos dá a graça de uma nova vida renovado, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Onde você está, deixe que essa canção te embale a uma experiência do Espírito Santo. O Senhor hoje quer nos embalar para uma experiência viva do Espírito Santo. Então deixe que essa canção vai te embalando para que você atinja essa experiência do Espírito Santo. Cantemos com esse canto novo do Espírito Santo. Novo canto do Espírito.
Deixe ser casa, seus filhos. Abra mesmo suas portas. Envia, Pai querido, essa pessoa dobrada do Espírito Santo. Que você seja batizado com Jesus. Suas lágrimas serão derramadas. Porque o Espírito Santo está em você. Suas lágrimas estão derramando. Porque você quer uma mudança de vida. Por isso que você está sentindo agora. As plantas dos seus pés vão queimar. Seu corpo se transformar. Toma posse dessa graça que aparece. Ora, minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Vai falando isso para o Senhor. Minha alma suspira por ti. Vai se declarando ao nosso Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, e nós desejamos sopra, achamos que ouvimos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai. Sopra em nós, sopra em nós, Senhor. Cante, meu irmão. Cante, sopra, Senhor. somos teus filhos, Somos teus filhos, ó Pai. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra em nós. Sopra, enche, Senhor. Nos batiza do Espírito Santo. somos teus filhos, Cura, Senhor. Com o nome de Jesus. ó vem impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder, rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder, rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Oi, nosso Senhor, colocamos no meu coração que através desse sopro do Espírito Santo, ele vai acontecendo muitas libertações. O Senhor vai tocando em pessoas com vício da bebida, por causa de muitas coisas no coração, muitos traumas, muitas mágoas no coração, pessoas que vai nos socorrer através da bebida, pessoas que vai refugiar através da bebida. O Senhor vai libertando, o Senhor vai curando enfermidades. Ele fala que visita um homem calado, um homem que
Vai vir uma imagem de uma maca, pessoa que está encamada, não sei se está na sua casa, no hospital. O Senhor vai libertando, Ele vai pegando esse homem pelas mãos e vai levantando. Mas o Senhor vai realizando muitas libertações. Ele vai libertando famílias que estavam acorrentadas, famílias que estavam mesmo por causa dos vícios, famílias que estavam com o cadeado trancado. O Senhor fala que vai abrindo esses cadeados e vai libertando. Ele vai libertando o jovem, Ele vai libertando um nome que chama Rafael. Você que às vezes está intercedendo por Rafael, ou Rafael está escutando, assistindo, o Senhor está libertando, o Senhor está curando. O Senhor vai fazendo deste coração, desse nome Rafael, vai fazendo um coração novo. Você vai mesmo ver os milagres do Senhor na sua vida. Ore alacanda, oxabalacanda, ocandalaxanda, muitas libertações acontecendo. Pessoas estão experimentando esse sopro do Espírito Santo, porque o Senhor está tocando com as suas próprias mãos. O Senhor vai tocando e vai abrindo portas para pessoas desempregadas, pessoas que estão passando problema financeiro. O Senhor vai libertando, Ele vai tocando na carteira de trabalho, Ele vai curando, vai libertando situações que vai ficando no coração por causa de coisas que foram ouvidas dentro do seu coração. Você, mulher, que foi mesmo pisoteada, você foi humilhada, às vezes na sua própria casa, você que foi julgada dentro da sua casa pelo seu esposo, o Senhor vai libertando, Ele vai curando. Essa mãe sentiu sua filha por 6 meses, ele está internado. Para o Senhor visitasse sua filha, pois o Senhor agora está tocando a sua filha, está curando a sua filha. E você também, mais jovem que pediu oração para nós, está pedindo oração, uma íngua atrás da orelha, fez o exame, e o Senhor está curando agora, tirando a orelha de você. Ele está curando porque Ele é o Senhor do exército. Deus diz: eu sou o Senhor que está, eu sou o Senhor que cura. Por esse Deus, Ele está te curando. Esse Deus que está, esse Deus que cura, Ele está falando de você agora, uma nova criatura. Essa mãe mais de 6 meses, também o Senhor curou. Está também curando a mãe de toda a tristeza, aquela profunda tristeza no coração, porque sua filha estava lá. O Senhor agora está com você, mãe. Dá a você, mãe, o sorriso. Essas lágrimas está caindo de você agora. É o Espírito Santo colhendo esse amor, esse sorriso que Deus te dá de graça para você, a cura e a libertação. E quero falar para você também uma dor forte aqui na perna esquerda, está sobre essa parte da perna. O Senhor toca nessa sua perna, como tocou naquele coxo. Ele tira a tua dor, Ele tira de você agora a dor, porque esse Senhor é o Senhor que nos dá a graça, que nos dá a bênção, e é o Senhor que faz em você uma nova criatura. Assim diz Jesus: farei de vocês uma nova criatura. Este é o nosso Deus. Disse Moisés: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o Senhor que está, o Senhor. Amém? O Senhor falava aqui no meu coração. Ele tocava uma mulher deprimida, uma mulher com depressão. O Senhor vai pegando essa mulher pelas mãos, e essa pessoa, ela vai começar a sentir uma alegria no seu coração, uma alegria de viver, uma alegria que vai brotando no seu coração, porque o Senhor, Ele vai te levantando pelas mãos, Ele vai curando essa mulher deprimida, Ele vai tocando também numa família. Você que estava pedindo pela sua família, você que falava assim: nossa, mas a minha família não tem jeito mais, a minha família não tem mais conserto. O Senhor fala que não, o Senhor fala que não, porque Ele vai visitando, que é para você crer que tudo vai ser mudado dentro da sua casa, o seu relacionamento com eles, com o seu esposo, ou com seus filhos, netos. O Senhor vai tocando, que você clame mais, cada dia mais o Espírito Santo,
cada dia mais essa presença do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre os seus, porque precisamos clamar mais o Espírito Santo. Você que precisa de uma cura, porque o Senhor vai fazendo, Ele realiza milagre, Ele toca em pessoas enfermas, Ele cura dor na nuca, opressão na cabeça, Ele cura dor física. O Senhor, Ele é um Deus que cura, mas que você possa clamar sempre essa experiência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vem, é Ele que é o nosso defensor, Ele que é a promessa para nós. Por isso, vai louvando ao Senhor nesta noite, vai agradecendo por tudo que Ele está fazendo aí na sua casa, por tudo que Ele está fazendo no seu coração, porque o Senhor te visitou, o Senhor visitou os seus. Por isso, vai louvando, vai agradecendo, vai bendizendo o nome do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela promessa que foi derramada, pelas libertações que aconteceu, Senhor, por todas as curas, por todas as libertações, Senhor, pela tua presença no nosso coração, Senhor, na nossa vida. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado. Novo, tudo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, tudo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem. Espírito te vem e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado.